Eu penso assim, Adelton, essa transformação ela já ia acontecer, mas a pandemia acelerou os processos, né? E eu falo isso, puxando essa linha aqui para o meu lado, eu falo isso pelo que aconteceu comigo mesma profissionalmente. Que a pandemia também mexeu com você? Completamente, me mostrou. O que era que tu fazia antes da pandemia? Eu já era advogada trabalhista, certo? A minha área de especialização sempre foi a trabalhista, é a área que eu gosto, eu sempre me identifiquei, e eu sempre falo isso. Se você não gosta de uma área, você não consegue se aprofundar nos estudos dessa área. E eu passei, inclusive, 8 anos fazendo o concurso da magistratura do trabalho, porque eu queria ser juíza do trabalho. E aí eu precisei realmente estudar muito. E aí eu avancei em algumas etapas, cheguei até a sentença, que é a terceira etapa do concurso, não passei. E aí acabei que desisti dessa coisa da magistratura. E o que é que agora que eu podia fazer com tanta bagagem na área do direito do trabalho, né? Advogar na área trabalhista. Só que no começo eu não fazia empresa. Eu advogava para empregados. Eu fazia contencioso, que são processos judiciais, trabalhava com justiça do trabalho para reclamantes, para empregados. E aí, esse modelo de advocacia na pandemia não funcionou mais, porque estávamos todos em distanciamento social, em lockdown. Um menino mais velho em EAD, estudando dentro de casa, meu marido, professor da Universidade Federal da Paraíba, dando aula dentro de casa, e eu com a criança menor de 1 ano e meio, não ia dar conta de prazo. Eu não dava para trabalhar sob tanta pressão naquele cenário pandêmico, né? E aí foi quando eu olhei a internet, o Instagram, e em específico o Instagram, porque foi a primeira rede com a qual eu tive o contato. E aí eu vi o Instagram como o YouTube. Professores renomados, autores de livros que eu já tinha lido, dando aula gratuita. Foi quando teve aquele boom de lives, né? Tinha live demais, não era? Era. Mas, assim, muito conteúdo de qualidade. Assim, quem quis estudar, principalmente na minha área, que o que é que aconteceu? Medida provisória todos os dias. Todo dia tinha uma medida provisória trabalhista, regulamentando as relações de trabalho, suspendendo contratos, chegando auxílio do governo. Então, foi uma época de muito estudo. Eu tenho um catatal de 100 páginas anotadas, que eu sou old school nesse aspecto. Eu sou da velha guarda, eu gosto de escrever. Então, eu assisto às aulas escrevendo. Eu tenho um bloquinho, até mandei encadernar, de 100 folhas anotadas de conteúdo gratuito que eu consumi do Instagram na minha área durante a pandemia. E aí eu vi, gente, o que é que eu estou fazendo que eu ainda não estou também aqui no Instagram, que as pessoas não sabem que eu sou advogada trabalhista empresarial, né? E aí eu fui abrindo os olhos para as outras áreas modernas, o compliance trabalhista. Eu sabia o que era o compliance, não sabia nem que existia o trabalhista. A auditoria trabalhista, que a gente já fazia no escritório, mas não era um serviço empacotado, não era um serviço que tinha nome. Sabe como a gente fazia a auditoria? A gente tinha o contrato de contencioso ali para acompanhar os processos daquela empresa e ia fazendo a consultoria. O RH precisava tirar uma dúvida. Doutora, me explica isso aqui assim, assim, assim. Ou eu estou precisando passar um pente fino nos meus contratos de trabalho. E aí a gente fazia como um bônus, entendeu? Desse contrato de contencioso. E eu vendo que as pessoas não estavam mais fazendo assim. As pessoas estavam criando uma esteira, se chama assim, esteira de serviços jurídicos, segmentando os serviços e vendendo a preços altos, e a gente ali naquele modelo de advocacia ultrapassado, né? Então, aí foi quando eu virei a chave. Não tem a história do virar a chave, né? Foi a minha virada de chave.